Olá pessoal, prazer, o Anderson aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência de vida, né? Minha experiência com apostas esportivas e também com alguns investimentos que me fizeram perder bastante dinheiro e que talvez seja a sua situação hoje, então você passou por isso e eu quero compartilhar com você essa história e caso você tenha passado por isso, como você pode sair disso também. Então, o vídeo vai ser muito importante, já pedindo você que deixe seu like para poder impulsionar, nos ajudar a criar mais conteúdo com base, ajudar mais pessoas também, para que esse vídeo também possa alcançar mais pessoas como você e ajudar elas também. Beleza? Então, vamos lá. Eu comecei por volta de 2018 ali, nesse mundo digital, vamos dizer assim, né? E eu comecei, antes de chegar no ápice, que foi ali em apostas esportivas, eu comecei com opções binárias, que era meio a mesma coisa ali de aposta, tá? Vai vir vários gurus falando que é investimento, era isso, na verdade não era nada. É realmente um mercado totalmente diferente e que eu comecei nele ali também. Depois disso, eu comecei a tentar conhecer algumas coisas de curso, de vender curso. Na época que também estourou o marketing digital, tá? Então, nessa época que estourou o marketing digital, eu também comecei a pesquisar algo sobre, mas não encaixou na minha cabeça muito bem essa ideia de curso para vender curso. Apesar que eu conheço muitas pessoas que ficaram ricas com isso, mas eu acabei deixando isso de lado também. E aí depois que eu já tinha perdido muita grana com opções binárias, eu falei, cara, isso aqui não é para mim. E normalmente, para você que está passando por alguma coisa dessas, independente de qual seja o seu vício, pode ser em aposta, pode ser em opções, pode ser em qualquer coisa da sua vida. Entenda que normalmente um vício ele é substituído por outro. E você tem que tomar cuidado para que não venha a ser substituído por um vício ruim. Porque às vezes tem pessoas, tipo assim, cara, você é viciado, vamos supor, em assistir filmes e séries o dia inteiro. E aí você substitui por uma leitura, viciado em ler livros agora, em consumir conteúdos mais informativos, educativos ou algo do tipo. Então, varia muito, normalmente um vício é substituído por outro, independente se é ruim ou não. E aí, quando eu estava em opções binárias, eu fui, cara, troquei aquele vício por outro vício, que era apostas esportivas. E aí eu fui muito na ideia, cara, eu conheço de futebol, eu não sou um atleta, mas eu conheço, gosto de futebol desde pequeno. Assisto futebol desde pequeno, faz cara, isso aqui é a minha praia. Aqui eu vou fazer grana, aqui eu vou faturar muito dinheiro. E aí eu lembro que eu entrei num grupo, não vou nem falar aqui qual grupo, porque realmente eu não lembro muito sobre esse grupo, mas sei que eu paguei na época esse grupo, eu entrei, e dentro desse grupo eu recebi algumas, chama de tips na época, né, eu não sei se até hoje é isso, algumas informações da hora de entrar e tal, e era muito de gol primeiro tempo, gol segundo tempo, era sempre gol ao tempo ali, não era pro jogo inteiro, quem ganhava, quem perdia, era sempre uma coisa que fazia lá e beleza. Eu lembro que eu coloquei uma banca de R$ 1.000, e aí eu fui começando, fui entrando, e antes de chegar nesse grupo, eu tinha pedido muita grana antes, aí eu entrei na esperança que seria a salvação esse grupo ali. Eu lembro que em uma semana eu fiz R$ 1.000 virar R$ 100.000, em uma semana. Eu falei, cara, agora o pai tá on, agora esquece, eu tô montado, né? O dinheiro tá no bolso e pronto. Só que aí quando chegou no domingo, cara, quando chegou no domingo, e aí eu tava mandando algumas informações pros amigos meus também, tipo assim, mano, faz aí, ele sabia que eu tava ganhando dinheiro com isso, e eu mandei. Só que, tipo assim, aí eu cheguei a fazer 9.000 nesse dia. O que eu mandei pra eles, cara, eu sei que deu tudo errado, mano. Deu tudo errado, tipo assim, eu comecei a perder grana. Eu sei que sobrou 2.000, sobrou. Não, sobrou R$ 1.500, aproximadamente. Eu fui lá e fiz uma múltipla, mano. A múltipla com acho que era 5 jogos, se eu não me engano. Eu tinha colocado times da gringa e tal, ou também do Brasil. Eu fiz duas múltiplas com o mesmo time, só que aí um eu tirava um time, o outro eu deixava. E aí eu sei que ficou faltando, acho que um jogo Corinthians e acho que Bragantino, na época, eu não lembro quando que foi especificamente, mas eu sei que eu fui e tirei antes desse jogo terminar. E se batesse, e realmente terminou e ganhou, o Corinthians ganhou o jogo. Se batesse, ia ganhar R$ 20.000, juntando os dois, as duas múltiplas. Eu tirei, eu fiquei com 2.500. Eu voltei, cheguei a fazer tipo 4, 5, no final perdi tudo. Depois eu peguei um empréstimo, coloquei R$ 6.000,
perdi ele quase todo. O empréstimo chegou a ser o ápice, mas eu já tinha medido uma coisa que eu tinha de valor. Não, minto. O empréstimo, realmente, eu gastei o empréstimo todo, perdi ele todo. E essa coisa que eu tinha, que eu vendi, que foi o ápice, assim, que eu vendi, e aí eu falei, cara, eu não posso gastar esse dinheiro todo com isso. Não posso, porque é um bem que eu tinha e eu vendi, era uns R$ 4.000. E aí eu vendi, coloquei, perdi uns 2.500 desse dinheiro, ficou uns mil e pouco. E aí eu comprei um celular, comprei um iPhone 8 Plus para poder pagar por mês. E aí eu lembro que eu paguei uma parcela dele, e aí era no boleto. Tipo assim, cara, nessa época eu tava fazendo milagre na minha vida, porque ninguém faria isso por mim, e praticamente sem me conhecer. E aí eu fui, depois disso, eu peguei e paguei tudo. Sobrou R$ 1.500, falei assim, cara, eu vou pagar tudo com esse dinheiro para isso ter uma coisa, mano, porque senão eu não vou ter nada. Eu vou ficar zerado de tudo, e eu perdi esse tanto de dinheiro. Eu sei que assim, tirando, eu não tô colocando aqui nem o que eu ganhei lá dentro, somente o que eu investi de aporte. Foi mais ou menos uns 10 a 14 mil reais. Eu sei que comparado a algumas pessoas, infelizmente, que estão aqui no YouTube, ou que está aqui em outras plataformas também, já perderam muito mais dinheiro do que eu. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu acordei a tempo. Mas se é o seu caso, uma coisa que me fez perder muito dinheiro como esse, que eu pensei que você achou que eu perdi, é tentar recuperar o que você perdeu. E na vida, aprende uma coisa, na vida em si, você nunca vai conseguir recuperar o que você perdeu. Se você perdeu alguma coisa, não tem como recuperar. Não tem como. Eu falo, e o maior indício disso é o tempo. Você perdeu o tempo, você não consegue recuperar. Você consegue, às vezes, compensar, você consegue, talvez, fazer algum trabalho que vai compensar aquele tempo perdido, mas você não consegue recuperar. Eu diria naquele mesmo lugar onde você perdeu, vamos dizer assim, né? É quase impossível, claro que existem algumas exceções, lógico, mas na grande maioria das vezes, a gente não consegue, pelo fato de, na grande maioria, o fator decisivo é que você perdesse, vamos colocar aqui o dinheiro, aquele bem ou aquela coisa, está muito ligado ao emocional. Então, a chance de você conseguir recuperar aquele investimento que você fez, aquela perda que você teve naquele mesmo lugar, naquele momento, é muito pequena. Claro que, igual eu falei, nesse longo, desde lá para cá, eu parei de mexer com aposta, foi em 2022. De lá para cá, eu já recuperei essa perda que eu tive muitas e muitas vezes, mas não foi com isso, foi com trabalho, foi com esforço, foi com montando um próprio negócio através disso, mas não foi lá, entende? Que não necessariamente aonde você perdeu que você vai recuperar o investimento, que você vai compensar aquela perda que você teve. Então, às vezes, você vai conseguir compensar em outros locais, em outros momentos, em outros empreendimentos, em outras coisas, não naquilo que você perdeu. Mas, voltando para o assunto, né, eu perdi muito dinheiro realmente com isso. E eu estava caminhando para poder. E aí eu perdi também com a Bolsa de Valores também uma época, cara. Depois que eu saí de opções, e eu fui para a Bolsa, antes de chegar. Na verdade, foi antes e depois que eu mexi com a aposta. Existe um intervalo aqui. Antes de mexer com a aposta, eu já tinha perdido por volta de uns R$ 3.000 com a Bolsa de Valores, entrei em uma dívida, fiquei devendo R$ 900 porque fecharam os contratos para mim, então eu paguei, acho que era 7,50 cada contrato, estava pagando por 50. Não tinha conhecimento nenhum, cara, perdi muito dinheiro exatamente com isso também. Fiquei com dívida, quitei depois de algum tempo. Depois daquele valor de empréstimo que eu falei para vocês aqui, eu coloquei metade em aposta, metade na bolsa. Eu perdi também uma coisa, tive que depois declarar de novo a perda. Então, assim, tá vendo que sempre existia uma coisa que puxava a outra, saía de uma, entrava em outra, saía de uma, eu achava que o problema estava nas coisas, enquanto, na verdade, estava em mim, entende? O problema não estava na bolsa, na casa de aposta, coisas. Claro que tudo isso, pessoal, é um problema, tudo isso realmente são coisas que se você não, eu diria, claro, a aposta nem entra nisso, mas falar às vezes em bolsa de valores, quem tem conhecimento, às vezes ganha dinheiro realmente nisso. Tem, mas agora opções binárias, apostas, coisas que tigrinho, como o pessoal fala por aí também, que é dinheiro, tudo que fala que é dinheiro fácil, duvide.
Duvide, porque eu não sou muito velho, mas também não falar que eu não sou muito novo, mas sou de uma geração que a gente fala que tudo que vem fácil vai fácil, e realmente isso é verdade. Todo dinheiro, tudo que é dinheiro fácil, você tem que duvidar, cara, realmente é isso, realmente isso é verdade, porque a gente fica muito iludido com essas coisas. Eu sei que, né, eu falo experiência própria, o que me fez mexer com aposta, o que me fez mexer com opções binárias, com bolsa de valores, tentar essas coisas é realmente porque você quer dar condição melhor de vida para sua família, quer dar condição melhor de vida para você mesmo também, você conseguir sair, comprar o que você quiser, fazer o que você quiser. Está muito pautado nisso, eu acredito. Não tem muito a ver, às vezes, com ego, com ambição, com essas coisas. Mas é muito você realmente conseguir ter uma condição de vida melhor. E, às vezes, essa necessidade que os gurus vêm e quer vender algo para a gente, porque sabe que nós queremos apenas ter uma vida melhor. E às vezes a gente está disposto a fazer apostas ou arriscar para poder ter essas coisas. Mas eu posso te dizer uma coisa: a grande virada de chave na minha vida foi após eu casar. Lógico que minha esposa também falou comigo na época, se eu não parasse de mexer com a aposta, ela ia terminar comigo, então acho que isso foi um grande incentivo também. Porém, uma das coisas que mais hoje, 2025, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, dia 25 do 11, 2025, o que mais me motivou ao longo desse tempo e continua me motivando para nunca mais voltar a mexer com aposta, nenhuma dessas coisas que pregam dinheiro fácil, é realmente porque tudo que eu conquistei foi após parar de mexer com isso. Tudo que eu conquistei. Depois que eu parei de mexer com isso, eu consegui comprar um carro, consegui comprar as coisas para minha casa, consegui casar, consegui ter uma vida melhor, consegui comprar o que eu quero para comer, consegui o que eu quero comprar para poder vestir, tudo. O ano, se você tem aquilo que você quer ter na totalidade, não, cara. Você realizou todos os seus sonhos? Não. Mas o que eu tenho hoje, eu sou muito feliz. Eu deito na cama sem aquele sentimento de que eu sou a pior pessoa do mundo, de que eu não presto para nada, de que só eu que não consigo vencer na vida, de que eu estraguei a minha vida, de que eu acabei com a minha família, de que eu estou endividado, de que eu estou atolado na dívida. Eu não durmo com esse sentimento, eu não durmo com esse pensamento. E era coisa que eu dormia naquele tempo. Eu lembro que eu trabalhava, né, em paralelo também, lógico, eu também não era um cara preguiçoso. Não que quem mexe com isso é preguiçoso, mas, tipo assim, porque tem gente que às vezes começa a mexer e acha que virou a vida e sai do trabalho. E, tipo assim, né, meio que até que acontece, todo mundo deu Cris, quando a Rochelle, quando o Julius volta a ter o outro emprego, e aí ela já quer sair do emprego dela, não precisa, meu marido tem dois empregos. Parece que é tipo isso que a galera faz, mano. Começa a ganhar um pouco de dinheiro nessas coisas ilusórias e já quer chutar o balde da empresa onde ele tá, fala, não preciso mais disso, porque eu fiz R$ 500 na plataforma, eu fiz R$ 500 ali, já é metade do que eu ganho, e aí quer sair da empresa. E aí sai, depois perde dinheiro e também perdeu o emprego, entende? Então, as pessoas se iludem muito em volta disso. Igual como eu disse, eu não fiquei preso nessas coisas, eu não sou uma pessoa que é presa nessas coisas, entende? Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei para onde eu quero ir. Então, se eu pudesse aconselhar vocês, trabalhem muito, aprendam-se novas coisas, busquem conhecimento. Aqui no YouTube tem muitas coisas, cara, tem muitas coisas que está jogado assim aleatoriamente, mas se você conseguir filtrar algumas coisas, você consegue aprender coisas novas, tá? Então, busque conhecimento, busque aprender coisas novas, você vai conseguir avançar muito na sua vida. Você consegue aprender que é uma profissão nova, você consegue aprender, talvez, fazer coisas novas, fazer comida, doces, salgados e vender. Você consegue aprender, talvez, alguma coisa com IA e ensinar isso. Existem milhares de coisas. Igual eu falei, há uma coisa que vai fazer você sair desse vício então, de apostas, dessas coisas que você perdeu muito dinheiro aí, ou que você está perdendo dinheiro, é realmente você trocar isso por outro. Então, seja viciado em conhecimento, em aprender uma profissão nova, em aprender uma coisa nova. Se vicie em leitura, em estudar, em conhecimento, entendeu? Que você vai conseguir ter muito mais resultado, você vai evoluir muito mais na sua vida. E uma chave, antes de terminar o vídeo para vocês, seja grato pelo que você tem. Isso vai virar o jogo na sua vida. A gratidão, ela abre portas para você.
Enquanto você for ingrato com o que você tem, eu tenho pouco, fulano de tal tem mais do que eu. Enquanto você ficar nessa rede social sua, no Instagram, consumindo conteúdo da vida dos outros que você conhece, ou então de famoso que você vê, você vai continuar sempre no mesmo lugar, sempre no fundo do poço, sendo ingrato que você é. Então, mude a mentalidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu casei, eu falei com a minha esposa: olha, a gente não vai ficar vendo coisas dos outros. A nossa vida é a nossa vida, nós temos o nosso tempo de construir as coisas. Eu fiquei muito tempo indo para a igreja com Uber, de carona. Eu não conseguia passar a virada de ano na minha igreja porque a gente não tinha como voltar. Era muito tarde para poder voltar, o Uber era muito caro. Eu passava em outra igreja para não poder, porque eu não tinha condição de passar na minha. Mas eu entendia o processo. A gente não ia em lugares, tipo assim, em clubes, porque não tinha carro para ir e o Uber também não levava, voltava. Só levar, voltar era impossível, porque não tinha demanda para poder voltar. Então, tipo assim, cara, quantas coisas que nós nos privamos por 2 anos para poder esperar o nosso tempo. Então, eu acredito que o que mais destrói a mente das pessoas, que mais destrói casamentos, que mais destrói você como pessoa, é você ficar se comparando com os outros. Tudo tem o seu tempo. Se você está com dívida, você vai conseguir quitar, mas trace um plano. Se você é uma pessoa nova, independente da sua idade, pode ser mais velho, pode ter mais de 30, mais de 40, mais de 50, há tempo de você mudar, de você vencer esse vício, de você construir a sua vida de novo, de você conseguir juntar dinheiro, de você conseguir desfrutar das coisas boas que essa vida tem. Então, não se contente com um pouco, mas seja grato por tudo que você tem. Não é para você se contentar, deitar na sua cama e fingir que as coisas já estão ótimas, é suficiente. Agradeça por tudo isso, lógico, mas sonhe mesmo, sonhe em ter coisas novas, sonhe em alcançar, em ver o novo, desfrutar algo mais, mas não se contente, não se acomode com o que você tem, mas seja grato. Isso vai mudar a sua vida. A reclamação, a murmuração, isso não faz você avançar, apenas te paralisa. Você fica no mesmo lugar, a reclamação não te traz a solução, não te traz a cura, não te traz mais dinheiro, não te traz nada. Apenas te paralisa num ambiente onde você não consegue sair dele. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, comece agora, saindo daqui. Feche seus olhos por 30 segundos, cara. Faça isso, dependendo do que você tiver agora. Feche por 30 segundos e pense em quem você era e o que você tinha há 5 anos atrás e o que você tem hoje. E se de tudo você não conseguir olhar nada de evolução, olhe pelo menos pelo fôlego de vida que você tem. E as pessoas que, nesse intervalo de 5 anos próximas a você, não tiveram essa mesma oportunidade. Não tiveram esse fôlego de vida que você tem agora para poder ver esse vídeo aqui. Entende? Então, se você fechar por 30 segundos, faça isso. E ainda assim você não conseguir ver nada de evolução, pelo menos veja evolução no seu fôlego de vida. Que durante todo esse tempo você teve e tem ainda hoje esse privilégio de estar aqui vivo e respirando. Até o próximo vídeo.